Hoje quero falar daquilo que não concordo com os adventistas em Apocalipse capítulo 13. Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre algo importante. O livro do Apocalipse, principalmente o capítulo 13, é um capítulo muito importante para os adventistas. E eu tenho percebido uma certa distorção da realidade bíblica. E hoje gostaria aqui de mostrar alguns pontos que eu entro em desacordo com muitos, tá bom? Mas antes disso, quero convidar você a se inscrever no canal, tá? A curtir o vídeo, compartilhar, tá certo? E participar do nosso sorteio do podcast Minuto Profético. Nós estamos sorteando no mês de julho uma camiseta do Minuto Profético. Para você participar é muito fácil, você vai lá no @Cicilio7 no Instagram, siga o perfil e também curta o post do sorteio. Você vai curtir o post e vai marcar 2 amigos lá. Se você for sorteado e seus amigos estiverem seguindo o perfil, estiverem curtindo o post, né, eles também vão ganhar uma camiseta para cada um, tá certo? Então participe aí do nosso sorteio. O tema de hoje é um tema, como posso dizer, é um tema importante, porque muitas vezes nós nos concentramos e ficamos olhando para coisas que não têm valor. Tá? Apocalipse 13 é um capítulo assim muito importante porque revela para nós o passado, o presente e o futuro. Né? É o miolo do livro, né? O capítulo 12, 13 e 14 é o miolo do livro do Apocalipse. E nós adventistas e muitos cristãos interpretam esse capítulo, principalmente a primeira besta que sobe do mar, como um poder romano, né? Como Roma papal. Ali, Roma papal, num período da história, perverteu as doutrinas bíblicas, de alguma maneira ignorou certas verdades, né? Então no capítulo 13, nos primeiros versos, você vai encontrar ali a descrição, né, de quem seria esta besta. Nós adventistas acreditamos que é o poder romano, tá bom? É a igreja que se une com o Império Romano. Então essa união do Estado com a igreja acaba aí trazendo problemas para o cristianismo, né? E acaba criando uma caricatura do que seria o cristianismo. Isso foi por muito tempo, né? Nós acreditamos que é um período que nós chamamos de supremacia papal, 1260 anos, né? Do ano 538 até o ano 1798, onde acontece essa ferida que aparece aqui no capítulo 13 desta primeira besta, a ferida de morte, né? O poder que estava subjugando as nações, né? A igreja que mandava em tudo, com a Revolução Francesa é retirado da igreja de Roma os poderes políticos. Então é uma ferida mortal que acontece ali com a Revolução Francesa, né? O general Berthier invade Roma ali e captura o Papa Pio VI, e o prende, né? Isso foi um golpe, né? Um golpe no poder político da igreja. A igreja ela continua como apenas uma instituição religiosa, mas bem pequena. A Revolução Francesa, o Iluminismo, foi de alguma forma desconstruindo. E a Reforma também foram desconstruindo esse poder, até que o golpe final foi em 1798, como diz a história. Nós cremos assim. Só que aí o texto diz que esse poder ele volta, né? Essa cabeça ela é curada da morte. Então, a mesma forma como houve a cura, houve a espadada ali, ou no caso a morte, né? Que foi a retirada do poder político, nós cremos que quando a Igreja de Roma tiver os poderes políticos novamente, acontecerá então a cura desta cabeça, né? Então voltando a ter novamente o poder. Muito bem, qual é o meu problema então com a interpretação? É um motoqueiro aí, tá? Continuando. Qual é o meu problema então com essa interpretação? Com a interpretação eu não vejo problema. Eu vejo o problema em que muitos adventistas estão com os olhos fixos para Roma. Quando você vai no capítulo 13, eu estou aqui no verso, por exemplo, no verso 5, diz que esse poder blasfema contra Deus. Depois no verso 6 diz que ele
difama, né, o tabernáculo. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. E a igreja fez isso, né, quando diz que tem autoridade para perdoar pecados, que é intercessor entre o homem e Deus, né, e difama o santuário em que sentido? Porque tira de Deus, de Jesus, a autoridade de intercessão e coloca sobre si. Então, no capítulo 13, quando fala da primeira besta que sobe do mar, é dito coisas terríveis que ela faz contra a religião, contra Deus. E claro, quando tem o poder na mão, acontece aqui o que está no capítulo 7, que ela perseguiu, guerreou contra os santos, todos aqueles que se levantavam contra a igreja naquele período que passou. A igreja então destruía, matava, né? Isso daí até não quero ser politicamente correto, mas é o que aconteceu, algo triste, está na história. A igreja, infelizmente, em nome de Deus, fez barbaridades. Ok, entende, certo? Entendeu aí? Muito bem. O problema é que nós adventistas hoje, muitos cristãos, fixamos os olhos para esta besta, para esse poder. E tudo que acontece em Roma, e tudo que vai acontecer, e tudo que é escrito por Roma, tudo que é decreto, tudo que aparece na mídia que o Papa ou a Igreja de Roma está fazendo, os adventistas, até ingenuamente, né, começam esse alarde, né? Ah, o decreto dominical. Ah, é agora que vai vir um fim. Não, porque agora é o novo Papa. Não, porque agora esse Papa era da Inquisição. Não, mas esse Papa, ele é liberal. Esse Papa, ele consegue... E nossos olhos, eles se fixam nesta besta que sobe do mar. Entende? Lembra que eu falei da ferida mortal? Nós acreditamos que esse processo de cura, né, não terminou. Mas quando vai terminar? Quando a igreja de Roma receber o poder. Quando ela receber o poder, aí sim nós teremos que ter medo, não é medo, mas preocupação. Porque com o poder na mão, ela vai fazer coisas terríveis contra quem? Contra aqueles que não se alinharem com as ideias e com as práticas religiosas desse poder. Pois bem, só que quando eu vou para Apocalipse 13, eu vejo o seguinte, que os nossos olhos não tem que estar voltado para Roma. Roma não muda. Roma sempre foi daquele jeito. Roma não reconhece seus erros e quando reconhece, ela de uma forma tenta minimizar os erros. Então perceba o seguinte, de que Roma sempre foi aquilo e sempre será. Não tem novidades. Não tem novidades. Agora, quando eu vou para Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11, eu vejo a segunda besta, essa que sobe da terra. Nós adventistas e muitos outros cristãos entendem que essa segunda besta é os Estados Unidos da América, com toda a sua influência e toda a sua potência, né? Uma influência tanto financeira, tanto na questão econômica, social, culturalmente e religiosamente. Né? Os Estados Unidos hoje é uma potência, porém ela não tem, como posso dizer, ela não está em destaque. Né? Outras nações estão tentando ganhar a sua primazia aí. A China tenta entrar nessa história, mas a China ela não entra nas profecias bíblicas, né? Porque o texto diz em Apocalipse 13, verso 11, de que parece um cordeiro, né? Dando a intenção aqui de que parece ser cristão, mas não é. Agora, a coisa interessante que Apocalipse 13 diz da segunda besta é que ela fala como um dragão. E falar como dragão, dentro do contexto de Apocalipse 12, né, 12, 13, 14, falar como dragão é seduzir, é o sedutor das nações. Satanás é o sedutor, ele engana, ele apresenta verdades e com mentira. Né? Ele atrai as pessoas com verdades, com boas intenções. Então esse poder que sobe da terra, que nós acreditamos ser os Estados Unidos da América, é o poder que vai mais atuar no cenário dos últimos dias. E eu vejo muitos cristãos olhando para Roma. Queridos, Roma não muda, Roma é aquilo, já deixou claras suas intenções. Porém, os Estados Unidos da América, essa potência, esse poder, ele é uma figura central aqui, porque diz o seguinte, olha só, eu separei alguns verbos aqui. Diz assim, ó, ele parece como um cordeiro, fala como um dragão. Depois nós temos no verso 12, diz que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz, olha só o verbo, fazer.
faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja a ferida mortal foi curada. Por que foi curada? Porque os Estados Unidos da América, essa potência, devolve credibilidade ao poder romano, dá a eles poderes políticos, por isso que concede autoridade, né? E essa é a cura que Roma precisa. Roma precisa, de alguma forma, de alguém, de um poder que é bem visto pelo mundo, que é apoiado pelo mundo, de alguma forma credibilizar, né? Dar crédito às suas crenças. E isso que os Estados Unidos vai fazer, ok? Que mais? Olha só, gente. Diz o verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, perceba o que eu estou dizendo. Enquanto Roma está inativa, está tranquila. Ela já é o que é. Ela já se revelou o que é durante todo o tempo. Mas agora, o poder que sobe da terra começa a mexer os pauzinhos. Então eu fico admirado com muitos cristãos ficam olhando para Roma, enquanto nossos olhos deveriam ficar fixados, né, na questão das profecias para os Estados Unidos da América. O que eles têm feito, quais são os passos que eles estão fazendo, né? Porque de lá que virá imposições, sanções, ali que virão decretos, e dentre eles o decreto que nós acreditamos como o decreto dominical. E olha só, no verso 14, diz assim, ó, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar. Então, é um poder que é amigável, é um poder que tem um discurso bom, agradável. É um poder que vai fazer com que as nações aceitem o líder religioso, né? Um líder religioso que possa unir mais as nações, um líder que tenha prestígio. Então perceba que o papel fundamental aqui dos Estados Unidos é dar credibilidade para o poder romano. Então esse é o meu problema com muitos adventistas, né? Eles ficam fixados no que Roma está fazendo, né? E esquece que a Bíblia é clara em dizer que o decreto e tantas sanções e tantas operações e milagres e prodígios virá do poder que sobe da terra. O poder que parece cristão, mas engana. E não tem um cristianismo sólido mais, né? Uma nação que foi levantada com os princípios cristãos, hoje está se unindo a várias ideologias e filosofias. Então parece um cristianismo, mas não é um cristianismo verdadeiro. E com essa lábia, com esse engano, Satanás vai operar milagres e prodígios através desse poder, para que então as pessoas, vendo tudo isso, esse crédito que essa nação tem, possa aceitar o que essa nação vai fazer, concedendo autoridade para Roma. Estão percebendo, gente? Então eu queria terminar esse vídeo aqui fazendo um parênteses aqui. Nós cristãos, nós não precisamos ficar preocupados com o que Roma está fazendo, ou até mesmo com o que os Estados Unidos estão fazendo, né? A minha preocupação aqui é fazer com que vocês entendam, não distorça os acontecimentos. Roma sempre foi aquilo e não vai mudar. Os Estados Unidos, por sua vez, vai de alguma forma enganar o povo, dizer que tem soluções e sugerir que o mundo aceite um líder religioso, né? Então assim, se você for olhar para os eventos que estamos acontecendo, não tem muita novidade em Roma. O que você vai encontrar novidades nos Estados Unidos da América. Um país que nasceu como um fundamentalista cristão conservador, hoje está flertando com várias ideologias, fazendo com que todos sejam aceitos na sua liberdade de crença, né? Então veja, continuando o meu parênteses aqui. O capítulo 14 diz que os salvos, eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então assim, se você tem que estar os olhos fixos em algo, fixe em Cristo. É Jesus que vai lhe proteger. É Jesus que vai conduzir e está conduzindo a história deste mundo. Tá? Então, a minha discordância com muitos adventistas é porque estão dando atenção para o lugar que não deve ter tanta atenção assim, né? Os nossos olhos têm que estar voltados para outros lados, porque a Bíblia disse que aquilo que vai ter mais protagonismo nos últimos dias não é Roma, mas é os Estados Unidos da América.
E eu quero chamar a atenção aqui, que você não se apoie no seu conhecimento profético, não se apoie no seu conhecimento bíblico das profecias, mas se apoie em ter conhecimento relacional com Jesus. Passe mais tempo com Jesus. Ore, estude, pregue o Evangelho, viva o Evangelho. As coisas vão acontecer, estão escritas. Nós temos os spoilers aqui em Apocalipse 12, 13 e 14. Nós temos. Então não fique preocupado, angustiado com o que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas se preocupe em passar tempo com Deus, ok? Deus abençoe vocês. Esse era um vídeo que estava me perturbando já, que eu gostaria de gravar e deixar bem claro aqui o meu pensamento sobre isso, tá bom? Deus abençoe você. Passe tempo com Jesus. Seja fiel a Ele. Guarde os seus mandamentos. Viva a vida pregando o Evangelho, sendo a missão de Deus aqui na Terra. E os acontecimentos, deixe que aconteçam. Deus está comandando a história dessa terra. E lembre-se, mais forte é a mão que nos segura do que as mãos que nos atacam. Então esteja na mão do Senhor e tudo vai dar certo. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!